Isso aí. Então, bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão chegando agora. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje é dia 6 de maio. Já faz mais de um mês que a gente não se vê, pessoal. Faz tempinho já, né? Enfim. Então, como eu estava falando para alguns que já estavam aqui antes na conversa, certo? Na nossa aula de hoje, a gente vai começar esses primeiros minutos com um momento de retirar dúvidas, né? Eu quero que vocês me digam se vocês têm alguma dúvida dentro do conteúdo, se vocês têm alguma coisa que não ficou bem entendida, que vocês gostariam que eu explicasse novamente. Eu vou falar aqui rapidão, né, para dar só aquele toque para relembrar o conteúdo. E depois disso, a gente vai fazer a correção dos exercícios que a gente tinha na página 70, certo? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês depois, no Word, e eu vou escrevendo junto com vocês, daí as respostas que eu vou falar para vocês, para ficar mais fácil, né, de vocês copiarem, de vocês escreverem no caderno de vocês as respostas corretas. Beleza? Ô, professor. Oi. Mas ontem era para fazer questão da página 70? Não, ontem eu não tinha passado nenhuma questão, tá? Ontem eu não tinha passado nenhuma tarefa. Eu falei para vocês que a tarefa seria que eu já tinha passado anteriormente dessa página aqui, né? Que tinha algumas coisas ali, tipo, para que servem mapas, etc. E hoje nós faremos a correção. E as que eu não tinha passado, a gente vai falar sobre elas também. Beleza? Pode ser? Professor, Oi. a gente vai agora a gente vai fazer alguma tarefa ou vai corrigir? Tá, a gente vai fazer primeiro o momento das dúvidas, tá? Depois a gente faz a correção. Vamos lá, então, galera. Deixa eu perguntar. Então, galera, dos conteúdos que a gente viu anteriormente, certo? A gente falou sobre os mapas, né? O nosso assunto de cartografia no geral. Existe algum momento ali desse conteúdo que vocês têm alguma dúvida, que vocês gostariam que eu falasse novamente? Vamos lá, desde lá do início da cartografia, para que a cartografia serve, o que é um mapa, quais são os elementos dos mapas, símbolos. Nós temos também lá as representações do globo terrestre e do planisfério. Depois a gente falou sobre, deixa eu ver aqui, as escalas, né? Nós temos a escala numérica, a escala gráfica. E, por fim, a nossa última aula de ontem, que foi sobre a representação dos relevos nos mapas. Algum momento, pessoal, nos vídeos que a gente viu, nas aulas que a gente teve, ficou alguma dúvida a respeito desses assuntos? Pode falar agora, galera, que eu vou corrigindo. Eu vou explicando novamente para vocês. Professor, Pessoal, para saber. Oi. Mas no meu caderno não tem nenhum exercício da página 70. Então, meu querido, você não prestou atenção na aula. O Xiaomi tá lá no cachorrinho. Meu Xiaomi tá com o cachorro de metal. Tá, muito legal. Você pode dizer. Meu cachorrinho tá com o Xiaomi de metal. Lorenzo. Não, mas eles conhecem já o catálogo, então talvez eles já tenham alguma coisa. Também vou te colocar no mudo. Então vamos lá, pessoal. Já que ninguém tem dúvida, né? Vamos para o nosso resto do assunto, né? Que é a nossa correção, tá? Ninguém quer perguntar nada, então vamos direto corrigir as atividades. Então, comigo lá na página 70, pessoal, quem tem essa atividade já no caderno, já vai lá direto para a página do caderno, corrige comigo, e eu vou abrir aqui no... Professor. Oi. Com licença. Toda? Você podia deixar eu entrar que eu tenho 2 pessoas. Eu tenho 2 negócios que eu fico vendo a aula. E no computador que eu tô usando tá travando. Você podia deixar eu entrar no celular para eu poder ver a aula certinho? Sim, pode entrar. Fica melhor para você. É que você precisa me aceitar daí. Sim, eu já tô aceitando. Todo mundo que aparece aqui para aceitar, eu aceito. Então pode sair e entrar de novo.
Vamos lá, galera? Então, deixa eu abrir aqui as nossas tarefas. Então, pessoal, página 70. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, nós temos aqui os conteúdos, né? A primeira pergunta era assim: para que servem os mapas? Então, pessoal, para que servem os mapas? A gente tem num momento específico lá, ó, vou escrever aqui para vocês, questão 1. Vou colocar, na verdade, assim, ó, questões, página 70. E aqui, questão 1. E ficou em maiúsculo aqui. Página 70. 1. Então, para que servem os mapas? Segundo o nosso livro, nós temos uma parte lá na página... Vou colocar aqui certinho, né? Para referenciar para vocês. No início do nosso tema cartografia, na página 52, o nosso livro diz basicamente assim, né? Os mapas, eles servem... Ixi, perdi a página aqui. Não é na página 52. Aqui, achei. Os mapas de relevos, né? Bom, enfim, pode ser qualquer tipo de mapa. Então, vamos escrever dessa maneira aqui. Eu vou escrever independentemente do livro, que eu não achei a parada aqui. Então, os mapas servem para nos orientarmos assim escreve, né? Nos orientar no espaço geográfico e representar os fenômenos naturais e humanos que ocorrem na superfície. Então, é para isso que servem os mapas, certo? Para representar, né, os fenômenos naturais e fenômenos humanos que acontecem na superfície terrestre e também para nos ajudar a orientar no espaço geográfico, para a gente saber as direções das coisas e a gente saber a nossa localização também, né? Então, não adianta nada a gente representar um monte de fenômeno e não saber onde que a gente está no meio de todos esses fenômenos naturais e humanos, né? Então, essa seria a resposta mais adequada para a questão número 1, né? Para que servem os mapas? Beleza, galera? Alguém tem alguma outra resposta, alguma outra opinião que vocês já tenham feito diferente, querem comentar? Não, nós vamos para a questão 2. Certo? A questão 2 pergunta assim. Para conhecer uma cidade, caminhar por suas ruas e encontrar os seus pontos de interesse com facilidade, recomenda-se consultar sua planta. Lembrando que a planta, né, tá ali na aula que a gente falou sobre escalas, na página 63, nós temos, depois das escalas gráficas, que a gente teve uma videoaula, tem ali na página 63 sobre o tamanho de escalas, né? Dependendo do tamanho da escala, se ela for muito pequena ou muito grande, muda o nome do mapa. Então, quando uma escala ela é pequena, que ela é uma escala que divide bastante, na verdade grande, né? Que ela mostra o espaço de uma cidade, de uma casa ou de um bairro, nós temos uma planta. Ela muda de nome e vira uma planta. Enfim, então, antes de tudo, o turista ou visitante deve se localizar onde está hospedado e depois marcar na planta esse lugar com lápis ou caneta. Pense e explique por que esse procedimento é importante. Então, quando você tem um mapa na mão ou a planta de uma cidade,
por que que é importante você marcar o lugar que você tem origem ali, né? Por exemplo, o hotel, a região que você está hospedado. Então, é basicamente você ter uma referência, né? Então, para você ter um ponto de referência, de localização, para você poder navegar pela cidade, né? Para você poder passear pela cidade. Então, desde o início que a gente falou sobre a cartografia, a gente falou bastante sobre os pontos de referência, né? Que a gente tem na cartografia para conseguir localizar um ponto ou outro, né? A partir daquele ponto eu estou mais para sul, ou estou mais para leste, ou mais para norte, e por aí vai. Então, essa basicamente seria a função que a questão 2 pergunta para a gente, né? Explique por que esse procedimento é importante. Então, vamos lá, deixa eu escrever aqui. Para que o turista tenha um ponto de referência. Para o turista ter um ponto de referência que auxilie na sua localização dentro da cidade. Beleza? Pessoal, vocês estão conseguindo ler bem o que eu estou escrevendo aqui na tela? Está bem grande para vocês conseguirem copiar? Alguém pode dar um ok? Sim, professor. Sim, professor. Então, vamos lá. Então, essa é a questão 2. Para que o turista tenha um ponto de referência que auxilie na sua localização dentro da cidade. Questão 3. Vamos lá. A questão 3 diz assim, ó. Explique com suas palavras o que é o relevo terrestre. Em seguida, descreva o relevo da localidade onde você vive. Então, ali quando a gente fala sobre os mapas de relevos, tem no início daquele tema, tem uma parte que fala sobre o que são os relevos, né, o relevo da Terra, e que é na página 64. E lá na página 64 diz assim, né, que existe uma diversidade de formas da Terra, né, principalmente das terras submersas, que são aquelas terras embaixo da água, e as terras emersas, que são as terras que estão acima do nível do mar, certo? Então, essa diferença, né, de altitude, de características entre essas terras emersas e as terras submersas, nós chamamos de relevo. Então, dá para dizer mais ou menos assim, já que é com as suas palavras, né? Eu vou escrever com as minhas palavras também. Então, relevo é o conjunto de diferenças nas altitudes da superfície terrestre. Podemos diferenciá-lo em terras imersas pode ser terras imersas acima do nível do mar, e terras submersas abaixo do nível do mar. Então, essa é a resposta. O que é relevo? Então, relevo é o conjunto de diferenças nas altitudes da superfície terrestre. E podemos diferenciá-lo em terras submersas e em terras emersas, acima do nível do mar, e terras submersas, que são as que estão abaixo do nível do mar. Então, todas essas diferenças de altitude, né, do lugar mais baixo para o lugar mais alto, nós chamamos de relevo. Se fosse tudo reto, não ia nem precisar chamar de nada, né? Ia ser só a superfície toda retinha. Mas nós sabemos que a Terra não é plana, né? E também a superfície não é plana, porque ela tem várias deformações.
Então, essa ficou a questão 3. Alguma dúvida, pessoal? Vou indo para 4 já. Questão 4. Então, as legendas dos mapas físicos comumente representam intervalos entre curvas de nível e também os níveis de profundidade em cores diferentes para facilitar a interpretação das informações. Assinale a legenda a seguir que representa de maneira correta as cotas batimétricas, que seria de altitude, certo? E justifica a sua escolha. Então, essa questão aqui, ela tem referência na aula de ontem, na videoaula de ontem. Para quem assistiu, né, vai conseguir sacar a diferença. Na legenda que nós temos aqui, mostrando na nossa atividade, nós temos as altitudes diferenciadas em cores, ok? Então, geralmente, a gente vê nos mapas que tem cores para representar os relevos, a gente vê que as cores mais claras representam altitudes menores e as cores mais escuras, altitudes maiores. E daí, para a gente perceber os relevos submersos, a gente geralmente vê em azul, né? Porque é a cor da água, é o relevo que está embaixo da água, a gente vê a profundidade daquela água. A gente tem também da cor mais clara sendo mais raso e a cor mais escura sendo mais profundo. Então, se a gente fosse analisar, né, estas 4 imagens que nós temos aqui, a legenda que mais se enquadra na forma correta, que a gente espera para entender este mapa, é a legenda número 3, tá? Então, a legenda número 3 é a mais correta. Por quê? Vejam só. Primeiro que nós temos certinho aqui, ó, do 0 ao 1.200 metros de altitude, né, das terras emersas, seguindo a escala de cor corretamente, né, da mais clara para a mais escura, e a ordem também está correta, né, de 0, 100, 200, 800 e 1.200. Então, a ordem está correta, para cima fica mais alta. E dos relevos submersos, nós temos do 0 até o 4.000 metros de profundidade, seguindo a ordem certinho, e as cores também estão condizentes, certo? A escala de cores da mais clara para a mais escura nas profundidades. Então, essa aqui representa certinho o que seriam, né, as altitudes e as profundidades do mapa em questão, beleza? Então, por quê, né? Vamos escrever o porquê que a 3 está correta. Então, escreve aqui, alternativa 3. Vou pôr que nem tá lá, assim, ó, 3. Pois segue corretamente a escala de cores para representar as altitudes e as profundidades, onde cores claras representam baixas altitudes e profundidades rasas, e cores escuras, representam altas altitudes e grandes profundidades. Então, deixa eu pôr aqui mais no meio para ficar mais fácil para vocês lerem. Então, essa é a questão 4, tá? Então, a alternativa correta é a 3, porque ela segue corretamente a escala de cores para representar as altitudes e as profundidades, onde cores claras representam baixas altitudes e profundidades rasas, e cores escuras representam altas altitudes e grandes profundidades. Quanto mais fundo ou quanto mais alto, fica mais escura a cor. Lembra que eu falei para vocês? Geralmente, assim, num mapa, as cores mais escuras representam um fenômeno com mais intensidade, né? Então, se tem mais altitude, vai ser mais escuro. Se tem mais profundidade, vai ser mais escuro. Num mapa social, por exemplo, se eu quero representar a criminalidade, né?
e eu tenho lá um bairro da minha cidade que tem muita criminalidade. Então, a cor que eu for escolher para aquele mapa, representando a criminalidade da cidade inteira, aquele bairro vai estar com a cor mais escura. Geralmente, esses temas assim de perigo, de criminalidade, de assaltos e mortes, etc., são representados com cores que são mais chocantes, como, por exemplo, o vermelho ou o preto, né? Então, os bairros que são representados com um vermelho mais intenso, geralmente são mais perigosos ou mais violentos, e o preto também, né? Que é uma cor que dá essa sensação mais assustadora, assim. Os mapas têm essa característica de trazer as cores para tentar expressar uma ideia, né, dentro do que ele quer, do tema que ele está querendo representar. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Essa é bem tranquila, né? Só é um pouquinho comprida aqui a resposta, mas é bem sucia. Alguém precisa que eu volte às respostas anteriores para copiar? Estão conseguindo copiar em a 2? Então a 2 está aqui, ó. A 2 está aqui. Eu vou deixar aberto aqui por enquanto eu leio a questão 5. Vamos lá? Explique o que é um bloco diagrama e cite a vantagem de sua utilização na representação da realidade para quem faz a sua leitura. Então, na aula passada, né, na última aula de vídeo que eu mandei para vocês ontem, tinha lá uma explicação sobre os blocos diagramas, né? O que é um bloco diagrama e qual que é a vantagem dele, né? Enfim. Então, questão 5. Para eu começar a escrever ela, primeiro eu vou explicar, depois a gente pode... eu vou escrever ali para vocês. Então, o bloco diagrama é uma representação em perspectiva, ou seja, ela é tridimensional, certo? Ela permite uma visualização, né, em 3 dimensões, como se a gente estivesse vendo algo em 3D, né, como se a gente tivesse escavado aquela parte da superfície e retirado ela do solo para observação. É como, né, um aquário, na verdade, né? A gente pega um aquário e consegue observar ele de vários ângulos. O bloco diagrama, ele tem essa mesma função, né? A gente consegue observar ele de forma tridimensional. Então, essa seria a grande vantagem dele, né? A gente consegue compreender a altura, a largura e o comprimento de um fenômeno, né? São as 3 dimensões, né? Largura, comprimento e altura. Seria a profundidade também, né? Enfim. Então, essa seria a grande vantagem, por isso que ele é tão legal de se compreender. Além de que ele é bem artístico, né? Ele pode ser representado como se fosse uma fotografia, quase. Então, ele fica bem realista, né? O bloco diagrama ele tem uma função bem legal, que a gente compreende de forma tridimensional um fenômeno que está sendo representado. Então, vamos lá. 5. Então, o bloco diagrama é uma representação em perspectiva tridimensional. Por isso, permite ao leitor a compreensão da altura, comprimento e profundidade, vou colocar aqui entre parênteses largura, né, que é a mesma coisa, o fenômeno apresentado. Então, isso que é legal do bloco diagrama, né? Ele pode ser mostrado dessa forma tridimensional, que permite uma compreensão bem mais legal, né, da altura, do comprimento, da profundidade de um fenômeno representado. É muito legal o bloco diagrama que representa, por exemplo, fenômenos da natureza no geral, né, como terremotos, movimentação de placas tectônicas, formação de montanhas, erosões, vulcões, geralmente são representados por blocos diagrama. Então, bloco diagrama é uma representação bem bacana
e ela pode ser até mesmo reproduzida, né? Tipo, fazer uma maquete de algum fenômeno natural, né? Se a gente tivesse em sala de aula, seria até uma atividade bacana, né, da gente fazer uma maquete como essa em bloco diagrama, porque ela envolve vários conceitos de uma vez só, né, da profundidade, do tamanho, do comprimento, da altura dos fenômenos naturais, para saber como é que eles acontecem na natureza. É como se fosse um mapa tridimensional que pode ver até por dentro da Terra, né? Geralmente o bloco diagrama mostra camadas interiores, né, da superfície terrestre, o que também é bem bacana, né? Que não é todo mapa que consegue mostrar isso de uma forma legal. Professor, Oi! eu não sei, mas Ai, professor, tá fazendo eco. O que eu estou Tá, falando? é que teve a gente fez uma maquete no quarto ano sobre os ligeirões, essas coisas. E lá eu fiz sobre o ligeirão e a Praça do Japão. Mas era uma maquete ou era um bloco diagrama? Eu também tinha feito um bloco diagrama, só que eu não levei pra escola. Ah, legal. Pô, é um negócio difícil de fazer. Professor, eu fiz Por causa dos meus pais. Professor, eu fiz um bloco diagrama de uma célula ano passado na escola. Eu não sei se coisas tão pequenas assim como uma célula ou um organismo vivo, a gente pode chamar de bloco diagrama, sabe? Porque geralmente como na geografia a gente trabalha com a superfície terrestre, né, os fenômenos que acontecem, a gente pode chamar de bloco. Mas quando é uma coisa do ser vivo, né, algum ser vivo, de uma célula, uma parada assim, eu acho que não é esse mesmo nome, sabe? Eu não sei se a professora utilizou esse mesmo termo com vocês, de bloco diagrama, mas eu não sei se é correto utilizar esse termo para representar seres vivos. Talvez sim, né? Não posso. Porque ano passado ela falou que era bloco diagrama. Ela falou que era bloco diagrama, então ela com certeza sabe dentro da área dela muito melhor do que eu, né? Enfim, então que bom que esse termo também se aplica a outras coisas, né? Por exemplo, a uma célula, um vírus, uma coisa menor, desde que ele tenha essa visão tridimensional, talvez, né, o bloco diagrama seja o termo correto. Bacana. Quem falou? A Heloísa? Sim, sou eu. Ah, legal, Elo. Então, beleza. Então, vamos para a questão 6 agora? Então, o mapa ali que nós temos embaixo, agora eu vou abrir a pergunta aqui no site. Então, 6, né? O mapa a seguir representa a atual divisão política do Brasil. Interprete-o e faça o que se pede. Tá, nós vamos olhar este mapa aqui e interpretar ele, né? Beleza, nós temos aqui um mapa do Brasil com as suas divisões políticas e cada estado tem uma cor diferente, certo? Mas por que cada um tem uma cor diferente, né? Será que tem algum objetivo, essas cores diferentes? Não tem uma legenda explicando cada cor? Então, já vou explicar uma coisa rapidinho para vocês. Nesse tipo de mapa, as cores só servem para diferenciar os estados, para mostrar que cada cor é um estado diferente, até que tem cor que se repete e tal, né? Então, é só para diferenciar os estados e deixar bem evidente as fronteiras. As cores, nesse caso, não têm nenhum significado, tá? Elas são simplesmente uma ferramenta de diferenciação entre um estado e o outro. Ok? Então, vamos lá. Que elementos das representações gráficas não estão presentes neste mapa? Então, vamos lá. Tem alguma coisa que está faltando aqui? Alguém reparou? Ninguém percebeu nada, gente? Será que está faltando alguma coisa nesse mapa? Bom, vamos lá. Eu vou falar para vocês, então. Primeiro, onde está aquele... Oi. Eu sei uma. Fale. Não tem as legendas. Ótimo, não tem legenda, perfeito. Então, nós temos alguns símbolos aqui dentro desse mapa e que não tem explicação nenhuma do que são esses pontinhos, né? Por exemplo, aqui, ó, esse pontinho diz Cuiabá. Tudo bem, eu sei que Cuiabá é uma cidade e tal, mas se o leitor não tem essa noção, ele vai olhar aqui, Cuiabá, o que significa esse ponto, né? O que significa Campo Grande? O que é esse pontinho aqui com uma bolinha em volta? Então, a legenda explicaria que isso aqui é uma capital, certo? E olha só que interessante, além da legenda que falta para explicar esses símbolos,
quase todos os estados do nosso país estão sem a representação da sua capital. Apenas o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul mostram as capitais, né? Então, aí é um problema já bem sério a respeito deste mapa. Então, falta a legenda e o símbolo das capitais de vários estados. E depois, eu acho que uma outra que é crucial também, é aquele mapinha pequenininho que tem aqui do globo terrestre e que mostra a localização do Brasil, que é o ponto de referência, né? Para a gente saber onde está localizada essa parte da superfície que a gente está localizando. Então, faltou o mapa de localização que identifica a porção do espaço terrestre representada, né, neste mapa. Então, vamos escrever lá no Word, né? Então, neste mapa, falta uma legenda que explique o significado dos símbolos contidos nele. Vou colocar traço. Falta a capital da maioria dos estados. E também um mapa de referência à localização do espaço representado. Então, vocês podem colocar por tópico, né? Não precisa ser por textinho assim. Pode colocar lá, número 1, falta a legenda que explica os significados dos símbolos. Número 2, falta a capital da maioria dos estados. E número 3, um mapa de referência de localização do espaço representado. Então, esses são os elementinhos que estão faltando no nosso mapa. Beleza, galera? Então, letra B. Diz assim, ó, calcule a distância real em linha reta entre as cidades de Campo Grande e de Cuiabá. Então, aquelas duas capitais que aparecem aqui para a gente, vocês iam ter que calcular a distância real entre elas, né? Como que eu faço isso? Então, lembrando lá da nossa aula sobre escalas, vocês iam utilizar a escala gráfica como referência. Pessoal, o meu livro, ele traz uma imagem reduzida do livro de vocês. E eu estou sem régua aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui. Ah, eu estou sem régua aqui. Mas, enfim, o que vocês iriam fazer? Alguém mediu aí no seu livro a distância em centímetros de Cuiabá e Campo Grande? Pode falar para mim qual que é o número? Pessoal? Hello? 1 centímetro. Dá 1 centímetro certinho? Então tá. Sim. Vejam só, a nossa escala gráfica está mostrando aqui, ó, que esse 1 centímetro no mapa é de 580 quilômetros, certo? 1 centímetro no mapa representa 580 quilômetros na realidade. Então, quer dizer que a distância entre Cuiabá e Campo Grande, se ela tem 1 centímetro aqui no mapa, quer dizer que esta cidade, até chegar a essa daqui, teria 580 quilômetros, certo? Bem facinho, né? Não precisou nem converter, nem calcular nada, né? Aqui diz calcule a distância, então se tem 1 centímetro certinho, é porque a escala gráfica já mostra pra gente aqui, ó, 1 centímetro é igual a 580 quilômetros. Beleza? Fácil, né?
Se bem que para mim parece que é mais longe, mas tudo bem. Então, qual que ficaria a resposta certa, né? Seria 500, a distância entre essas duas cidades é de 580 quilômetros. Então, tem que colocar aqui, letra A. Agora, letra B. Professor, a gente foi ver de novo e dá exatamente certinho 1 centímetro. Então, é isso mesmo. Que fácil, né? Ele nem pediu para a gente calcular. No meu aqui ele dá menos, porque o meu livro tem a imagem reduzida. Mas daí ficaria muito esquisito de converter, né? Teria que multiplicar 580, por exemplo, se desse meio centímetro, que é 0,5, eu teria que multiplicar 580 vezes 0,5. Daria ali, sei lá... daria a mesma coisa, né? 580 quilômetros, mas ia dar a mesma coisa. O resultado final. Então, letra B. A distância entre as duas cidades é de 580 quilômetros. Facinho esse, né? Número 7. Então, no número 7, a gente tinha que olhar no mapa e reparar que ele tinha alguns erros. Né? Aqui nós temos um mapa de curvas de nível. Olha só que bacana, né? Esse mapa de curvas de nível da região do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. E quais seriam os erros deste mapa, né? Nós temos alguns não, nós temos alguns erros bem absurdos, assim, vários erros bem absurdos, que a gente tem que reparar. Então, basicamente, no mapa de curva de nível, o que acontece, para a gente explicar rapidinho, né? Tudo que há em volta das curvas é mais plano, certo? É mais baixo, tem menor altitude. E à medida que a gente vai entrando, né, dentro das curvas de nível e vai ficando com a cor mais intensa, ele fica mais alto, beleza? Então, vamos lá. Quais são os erros que são possíveis de ser percebidos aqui neste mapa? Primeiro de todos, que eu acho importante de ser ressaltado aqui, é que temos algumas curvas de nível que estão até mesmo com números repetidos. Olha só que aqui dentro dessa parte que eu estou passando com o mouse aqui, nós temos duas curvas representando 100 metros de altitude. Tá certo isso? Claro que não. Como é que eu vou ter duas curvas diferentes com a mesma altura, né? Isso não existe. Então, uma delas está errada, né? Que é essa primeira aqui, ó. Esta primeira curva, a mais externa, ela, na verdade, representa 50 metros de altitude e não 100, beleza? Então, ela já está errada, né? Nós temos uma curva representando uma distância errada. Professor, Oi. tem 2 erros aqui. Depois do Pão de Açúcar tem 250. Eu não estou conseguindo entender. Aqui no Pão de Açúcar tem Aqui, né? 250. Isso, aqui, ó, também, ó, nós temos duas repetindo aqui, ó, 250 metros de altitude. Essa segunda aqui, ó, que eu estou com o mouse representando, né, ela seria de 300 metros, até porque, ó, a equidistância é de 50 metros de altitude. Então, se uma é 250 e a outra é 350, a do meio vai ser 300, né? Então, essa situação aqui também está errada. Se vocês quiserem fazer um círculozinho, né, nessas áreas aqui para representar, fica legal para vocês terem depois mais facilmente os erros deste mapa, né? Outro erro que nós temos aqui, ó, nesta parte, ó, onde já tinha aquela linha errada de 100 metros, nesta outra linha interior, está invertido, ó. Uma é de 100 fora e a outra por dentro da 50. Diminuiu o relevo de uma para outra? Acho que não, né? Na verdade, está invertido. 50 é na linha de fora e 100 na linha de dentro. Pode circular aqui também, né? Professor, Oi. pode perceber que na página 67 do livro
tem a mesma imagem da número 7, só que tá correto, não tá errado igual essa. Ah, sim, né? Ela tá corretinha. Muito bem observado. E o legal é que, além da curva de nível, né, na página 67, embaixo, a gente já tem um perfil topográfico, né, que é aquela vista de lado, né, da montanha. E agora, pessoal, o último erro que dá para perceber aqui nessa imagem é que aqui no Morro do Urca, nesta parte aqui, ó, nós temos uma linha de 150 metros e a segunda linha já está com 300 metros. Ou seja, pulou 150 metros de um ponto ao outro. Isso não está correto. O Morro do Urca não tem essa altitude. Ele tem 200 metros. Então, se essa aqui de fora é 150, esta última aqui, um pouco mais escurinha, ela vai ser de 200 metros de altitude. Então, aqui está errado, não é 300 metros, ela é apenas de... não é 300 metros, ela é apenas de 200 metros de altitude. Eles pularam, em vez de 50 metros de um para o outro, pularam 150 metros. Então, esses são os erros que nós podemos perceber neste mapinha de curvas de nível. Então, esse eu não vou nem escrever lá no Word, porque é visual, né? É para vocês marcarem visualmente ali no mapinha. Pessoal, daí nós temos a questão 8, 9 e 10, que elas pedem para vocês elaborarem, né, mapas e cartas e plantas, até mesmo da sala de aula. Como nós não estamos tendo, né, nada em sala de aula, eu não vou pedir para vocês fazerem isso, porque tem que lembrar o lugar de todo mundo, a localização da sala e tal. Oi. Você pode voltar um pouco lá na 6, que eu errei, eu queria ver a resposta, eu não consegui terminar. Tá aqui, ó. Obrigada. Claro. Então, vamos lá. Então, essas outras questões que nós temos aqui, 8, 9 e 10, na verdade, a 10 até dá para a gente fazer, né? Mas a 8 e a 9 seria a elaboração de um mapa que eu não tenho como corrigir aqui com vocês agora, né? Teria que ser olhando, vocês fazendo o mapa e olhando o mapa que vocês desenharam. Então, vamos direto ali para 10. Então, 10. A cidade de Brasília foi planejada e construída para ser a capital do Brasil. Na imagem de satélite, destacam-se o plano piloto da cidade e um lago artificial, o Paranoá. Analise as duas representações e responda às questões. Então, veja só, o plano piloto, para quem não sabe, né, seria ali a região planejada de Brasília, que tem o formato do avião, né? Enfim, é aquela área ali. A cidade de Brasília, que foi uma cidade construída, planejada, ela não nasceu naturalmente, foi crescendo, ela simplesmente já nasceu pronta, se é certo dizer isso, né? Enfim. Então, nós temos ali a questão A e B. Letra A diz o seguinte: nas representações, indique 2 elementos criados pela ação humana. Então, putz, né, tem um monte de coisa, a cidade inteira foi criada pela ação humana, né? Então, eu vou até pular aqui, ó, e vou escrever, em vez de 7, eu vou colocar questão 10. 2 elementos criados pela ação humana. O que está sendo mostrado ali, que nós temos, por exemplo, até na legenda do mapa, né? Nós temos o aeroporto, né? Vamos colocar aqui, aeroporto. Questão A, né? Aeroporto. Nós temos os parques. Os parques, embora tenham características da natureza, são produzidos pelo ser humano, né? Avenidas, ferrovias, ixi, daí por aí vai, né? Quantas coisas que a gente consegue perceber ali, inclusive, né, o lago, né? A própria questão já diz que é um lago artificial, ele não existia ali naturalmente. Ele foi criado, né, para fazer esse paisagismo aí na cidade. Então, o lago, ele foi feito artificialmente, inserido pelo ser humano. E letra B, que elementos cartográficos utilizados no mapa facilitam a interpretação da imagem de satélite. Então, o que tem ali no mapa de baixo que a gente consegue facilitar, né, o entendimento da imagem de satélite?
Então, podem colocar lá a legenda. Então, a legenda facilita muito, né? A legenda, os símbolos, e as cores, né? Além da... Nossa, tem tanta coisa que dá para colocar aqui, gente. As cores, que separam bem, né? O que é cada elemento. As cores, a escala, a orientação, que seria a rosa dos ventos, né? Vou colocar aqui entre parênteses, rosa dos ventos. E também o título, né? A imagem de satélite não tem o título. E o título. Então, os elementos que foram utilizados, que ajudam a entender a imagem de satélite, são a legenda, os símbolos, as cores, a escala, a orientação, que seria a rosa dos ventos, e o título, que mostra, né, certinho qual que é o objeto que está sendo representado. Vejam que na fotografia de satélite, embora tenha uma legenda ali embaixo, né, o nome da imagem, a imagem em si não tem nada escrito. Então, fica mais difícil de entender. E já o mapa, ele está dentro do mapa, já está escrito o que é aquele objeto representado. Isso facilita bastante. Beleza, galerinha? Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu pensei que a gente já ia conseguir dar uma introdução, se bem que a gente tem alguns minutinhos ainda, dá para fazer uma introduçãozinha à nossa expedição 3, que vai ser o planeta Terra e a circulação geral da atmosfera. Agora nós vamos falar um pouquinho até de astronomia, né? Lembrando que a gente já aprendeu a representar, né, fenômenos naturais e humanos através da cartografia, a gente já tem uma noção legal, né, do espaço geográfico, do que é paisagem, do que é território, região, né, todos aqueles conceitos que a gente viu bem no comecinho do ano. E agora a gente vai falar sobre o planeta Terra em si, né? Vamos falar sobre a formação do planeta Terra, falar sobre o que tem na nossa atmosfera, o que tem na nossa superfície, a forma do planeta Terra. Ixi, a gente vai falar tanta coisa. Esse assunto é um dos mais legais que a gente vai estudar agora nesse ano. E a partir de então, a gente trabalha com as características naturais, como, por exemplo, clima, vegetação, outras formas de relevo. Ixi, tanta coisa legal que a gente vai ver a partir da próxima aula. Oi! Não param de brigar aqui no chat. Isso tá muito irritante, tá dando interferência. Olha, gente, eu não sei nem por que vocês ficam no chat. Falando bem a real. Então, só pra ela que dá interferência, que a pessoa fica lá, 10 pessoas ficam falando no chat lá a cada 2 segundos e não dá interferência mesmo, só quando tá cheio de... Verdade. Professor, o meu não tá dando interferência nenhuma. Não, tudo bem que não dá interferência, galera. Pessoal, o problema não é dar interferência ou não. O problema é que vocês estão prestando atenção em outra coisa que não é a aula. Tem gente chegando na aula agora. Não é professor que tá dando interferência, mas é que aqui tem um monte de gente que não para de conversar. Estão brigando, fazendo um monte de coisa. Tá, pessoal, e sabe quando a gente tá dando aula lá normal e vocês ficam conversando durante a aula? É a mesma coisa vocês ficarem conversando durante o chat. Eu não sei por que vocês ficam conversando aqui. Não tem sentido nenhum isso. Vocês têm que assistir a aula. Pronto. Acabou. Professor, eu deixo fechado o chat. Tem as pessoas que querem ficar conversando no chat que conversem, mas as outras que querem prestar atenção na aula, que prestem atenção na aula. Sim, mas convenhamos que atrapalha, né? Professor, eu prestei atenção na aula e fiz a correção, mas eu vi um pouco no chat. Tá bom, gente. O negócio não é essa a função do chat. Nem devia ter chat, na verdade, aqui. Mas, enfim. Então, galera, vamos terminando por aqui, tá? Na nossa próxima aula, a gente começa um conteúdo novo. Oi? Na próxima aula, você não consegue bloquear o chat, então? Eu não faço ideia de como faz isso, mas eu posso tentar aprender, tá? Professor, acho que tem alguns chats que vem bloqueado. Tem professores que conseguem fazer isso? Não, tem uns que já vem bloqueado e tem uns que os próprios professores bloqueiam. De todo mundo.
vou aprender a fazer isso. Porque Ô, é professor, essencial. você vai buscar as respostas da aula de hoje no Google Sala de Aula? Sim, pessoal, assim que acabar a aula aqui agora, que eu encerrar, eu vou fazer o download da aula e eu acho que até de tarde, na verdade, né, antes do final da tarde, já vai estar postado lá no Google Sala de Aula, no mesmo link que vocês acessaram para começar a aula agora, né, para ver a aula, vai estar o link da aula gravada, tá, para vocês assistirem, beleza? Então é isso. Galerinha, Professor, deixa eu só dar uma olhada aqui nas pessoas que estão online, né, nós temos 18, Ana Laura, Clara, Umas 2 pessoas já saíram. tá, já saíram de boba, né? Por que saíram, será? Ana Laura, Clara, Gabriel, Heloísa, Eric, Ian, Igor, Isabela, Leonardo. Tô saindo já, galera. Lorenzo, Lucas, Manuela, Matheus, Milena, Renê e é isso. O pessoal tá saindo já. Então, beleza, galera. Vamos acabar por Tinha aqui, então. 23 alunos. Quantos? 23. 23? 25 tava no total. É que 26 é comigo, né? Conta comigo. Enfim. Então tá bom, galera. Obrigado por virem, obrigado por assistirem a aula. Até a nossa próxima aula, que vai ser em vídeo, onde nós começamos um conteúdo novo, tá bom? Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês em relação à tarefa também. E até mais, galerinha. Falou! tchau, professor. Tchau, prof. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau, gente.